Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 20 de fevereiro de 2024, 6 horas da manhã aqui na Flórida, 8 horas da manhã no horário de Brasília, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E antes de entrar no assunto propriamente dito, deixa eu lembrar vocês que de hoje para amanhã é minha volta para o Rio de Janeiro. Então eu vou chegar amanhã no Rio, mas vou chegar um pouco tarde. De novo, a gente pode ter atrasos no vídeo da Ucrânia. Dessa vez é muito pouco provável que eu consiga fazer uma solução como eu fiz na vinda de fazer no aeroporto de conexão, gravar o vídeo no aeroporto de conexão, então provavelmente amanhã vai atrasar mesmo, pelo menos umas 2 horas, mas vai sair o vídeo da Ucrânia de amanhã, né? Bom, falando sobre o que aconteceu, houve um grande ataque de drones Shahed 136 feito pelos russos. Como é padrão nesses casos, a maior parte dos drones foi abatida, mas alguns causaram problemas aqui em algumas situações aqui na Ucrânia. Na linha de frente, os russos estão fazendo esforços de avanço em vários pontos aqui da linha de frente, inclusive preparando uma grande ofensiva em Kupiansk, que deve acontecer nos próximos dias, né? A batalha aqui em Robotny está muito grande, os russos botaram um monte de unidades aqui, foram para o ataque, os ucranianos estão conseguindo segurar por hora, mas é preocupante a situação por aqui também, né? Em Avdiivka, a frente se estabilizou, não conseguiram avançar mais muita coisa, então indicando o sucesso da retirada dos ucranianos ali de Kiev. Do ponto de vista diplomático, o Maxim Kuzmikov, que é um piloto de helicóptero russo que deserdou para a Ucrânia e levou um helicóptero com ele, vocês lembram? Nessa época teve muita gente que falou e coisa e tal, o cara foi tratado como um herói na Ucrânia, ele acabou de ser morto por forças russas, agentes secretos russos na Espanha. Segundo estão dizendo, a Ucrânia prometeu proteção para ele na Ucrânia, mas ele preferiu ir para a Espanha. E na Espanha ele ligou ainda para uma ex-namorada dele, e aí no que ele ligou para a ex-namorada dele, os russos identificaram a posição onde ele estava. Infelizmente ele acabou sendo assassinado pelos russos, né? Enfim, achei que foi um pouco de falta de cuidado da parte dele. No caso do Navalny, continua a discussão sobre o corpo dele, sobre a causa da morte. E a gente sabe agora que teve uma grande comoção na prisão lá com essa morte do Navalny, né? Ou seja, a coisa foi séria isso daí. Seja lá o que aconteceu, foi algo bastante sério. Os caminhoneiros e agricultores poloneses estão fazendo um outro protesto ali na fronteira com a Ucrânia, barrando a entrada de caminhões da Ucrânia, da Polônia para a Ucrânia, uma coisa muito triste. Chega a ser, realmente, eu entendo que os fazendeiros tenham lá as suas demandas, tenham as suas pautas de reivindicação, mas você tentar asfixiar um país em guerra numa situação dessa é realmente muito triste, muito pequeno desse pessoal, né? É igual alguns brasileiros que falam, não, eu quero é comprar diesel barato, não importa que as pessoas estejam morrendo por causa disso. Que coisa pequena, gente, pelo amor de Deus. Que negócio é esse de você achar que tá tudo ok, um genocídio, se você tá pagando combustível mais barato? Não, não tá, isso vai voltar para vocês. Os poloneses que estão fazendo isso agora podem estar achando que estão se dando bem pra caramba, aproveitando a oportunidade de sacrificar a Ucrânia para eles ganharem uns trocados a mais e coisa e tal, mas isso amanhã, quando eles forem negociar, isso vai jogar contra eles. Você perder a sua moral, perder o seu senso ético, sempre é prejuízo no futuro, no final das contas, né? E finalmente a gente teve um monte de anúncio de novas ajudas para a Ucrânia. Um monte de países está prometendo enviar equipamentos para a Ucrânia nos próximos dias, munição, blindados, mísseis de longo alcance, foguetes. A coisa está ficando boa, né? Agora falta os Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda está meio que patinando nisso aí. Falta o Congresso americano aprovar a ajuda à Ucrânia, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Maceta e Perna Fina, Barulhinho de Mobilete e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, do wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olhando aqui no mapa, dá para ver que teve um monte de ataques aqui em vários lugares aqui com drones. Os russos atacaram a Ucrânia com um total de 23 drones Shahed e todos eles foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana, o que não quer dizer que não tenham causado danos em alguns lugares. Como vocês sabem, esses drones e mísseis também, né? Quando derrubados, mesmo derrubados, eles podem causar dano. Então houve algum prejuízo aqui em alguns lugares, mas os drones foram todos derrubados. Bom, e vamos partir direto para a linha de frente, que é o que está mais quente nesse momento, né? Um comandante russo, o Zaur Tedtoev,
morreu ali em Robotny na tentativa russa de avançar sobre as posições ucranianas ali. Esse é um comandante bastante conhecido lá nas tropas russas, ele foi um herói na invasão ali da Ossétia, e as tropas sob o comando dele estavam com números menores do que os ucranianos, e tentaram capturar várias posições, mas no final das contas ele acabou morrendo, né? Acabou sendo atingido pelos ucranianos, acabou sendo morto no campo de batalha. Mas infelizmente não foi sem avanço, né? Como vocês podem ver nesse mapa aqui, os russos conseguiram um avanço considerável aqui, e o detalhe é que eles estão atacando em várias direções aqui em Robotny, conseguiram esse avanço considerável aqui. Então, por mais que tenham perdido muitos soldados, por mais que tenham perdido muitos blindados e até comandantes, como a gente vê, é preocupante a situação aqui, né? Eu espero que a ajuda chegue logo na linha de frente, porque se não chegar, vai ser muito preocupante os próximos dias. As forças ucranianas tiveram que sair ali de posições defensivas no sul e no oeste de Robotny, na região de Zaporizhia, depois de um assalto significativo da infantaria mecanizada russa, né? Com suporte aéreo e também de veículos blindados. Então, ou seja, parece que conseguiram entrar pelo menos nos arredores da cidade de Robotny, o que é extremamente preocupante nessa situação, né? Como eu estou falando para vocês. Aqui ó, é justamente esse ataque, os ucranianos destruindo as tropas russas ali na região, atacaram, destruíram muitos equipamentos, muitos soldados, mas o fato é que os russos ainda avançaram ali. Esse outro ponto aqui é um ponto mais interessante. Os ucranianos usaram um drone, encontraram um depósito, um armazém com um monte de blindados russos aqui em Staromayorsk, é nessa região aqui, ó. Staromayorsk fica aqui, ó, mas na verdade esse armazém fica abaixo de Starolinivka, em algum lugar por aqui, ó. E daí os ucranianos conseguiram atingir vários blindados dentro do armazém e também atingiram um caminhão cheio de munição. Aí o caminhão cheio de munição pegou fogo e botou fogo do resto todo lá, ou seja, os russos perderam um monte de blindados para drone que estavam guardados num armazém naquela região, provavelmente alguma preparação para alguma ofensiva por ali, né? Na região próxima de Vuhledar, ali na cidade de Shevchenko, 3 tanques e vários blindados foram destruídos pelos ucranianos em mais uma tentativa russa de avançar, né? A gente está falando aqui de Vuhledar. Vuhledar, essa região aqui que mais uma vez os russos tentaram avançar e novamente não conseguiram, né? Foram todos destruídos ali nessa tentativa de avanço russo ali, né? Como a gente já falou ontem, a Rússia está avançando em 5 direções ao mesmo tempo ali, vindo ali por Robotny, Staromayorsk, Vuhledar, Avdiivka e Kupiansk também. Ou seja, realmente é preocupante isso daí, essa moral que os russos ganharam com a tomada de Avdiivka vai tornar os próximos dias muito preocupantes aqui para a Ucrânia, né? E aqui eles capturaram uma situação inédita, o primeiro ataque de drone sobre drone nessa guerra. Deixa eu ampliar aqui para vocês verem, mas o fato é o seguinte. Aqui, você está com um drone, e esse drone está... Olha lá, tem um outro drone que está aparecendo ali, ó. Ele está perseguindo outro drone, e ele vai ali, ó, e vai atingir o drone. Atingiu o drone. Agora o negócio é esse, drone anti-drone, mais uma novidade nessa guerra, né? Impressionante isso. Falando sobre os mapas aqui do Poulet Volant, a gente tem aqui principalmente a região de Robotny, dá para vocês verem aqui o ponto em que os russos conseguiram avançar, conseguiram expulsar os ucranianos de uma área aqui a oeste de Robotny, não tomaram a área, não controlam a área ainda, mas tiraram os ucranianos aqui, o que é perigoso, o que é uma coisa preocupante. Os ucranianos trouxeram vários reforços para cá, para essa região, justamente para tentar conter esse avanço russo aqui, né? Tomara que tenham sucesso nisso. Esse outro mapa aqui, ele está colocando aqui, próximo de Vuhledar, um grande avanço russo aqui e um avanço ucraniano também, mas ele explica aqui que isso aqui é só um ajuste de controle, ou seja, na verdade isso aqui já aconteceu no passado e ele não tinha conseguido registrar, definir exatamente como é que estava a linha de frente ali. Aí agora, como ele conseguiu definir a linha de frente, ele atualizou as posições aqui, mas isso aqui não aconteceu de ontem para hoje não,
isso aqui é coisa já do passado, né? Não tem outras informações aqui sobre avanços na linha de frente, mas como eu disse, os russos estão com muita fome de avançar agora, querendo muito avançar na linha de frente, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra traz aqui algumas informações sobre operações de cibersegurança. Eles conseguiram invadir uma rede de televisão na Ucrânia e colocar propaganda russa e coisa e tal, mas não teve nenhum efeito significativo. E o tempo da ofensiva próximo de Avdiivka diminuiu dramaticamente depois da captura de Avdiivka, ou seja, isso é um bom sinal. Significa que não houve a quebra da defesa ucraniana, os russos tomaram a cidade, mas não houve uma interrupção da defesa ali, eles não conseguiram avançar diretamente, né? Enfim, traz mais algumas informações aqui, mas nada muito significativo. Fala sobre os aviões também derrubados ali. Enfim, uma notícia que saiu que chamou muita atenção foi o caso do Maxim Kuzminov, que é esse rapaz aqui, que é um piloto de helicóptero russo, e ele deserdou para a Ucrânia, ele levou o helicóptero dele e todo o equipamento, e mais o pessoal que trabalhava com ele, coisa e tal, foi todo mundo para a Ucrânia num acordo com os ucranianos. Os ucranianos se comprometeram a proteger ele, né? E também outros benefícios, só que ele acabou decidindo ir para a Espanha. E aí ele foi desaconselhado pelos ucranianos a fazer isso, mas os ucranianos não podiam manter ele na Ucrânia. Ele é livre para ir para onde ele quiser, né? Ele foi para a Espanha, já estava morando na Espanha há alguns meses, e o que aconteceu foi que ele ligou para uma ex-namorada dele, ou alguma amiga dele lá na Rússia. Aí, meu amigo, aí o cara facilitou, né? Os russos foram lá e mataram ele, mandaram um agente secreto lá matar ele. Lógico, o caso está sendo investigado pela polícia espanhola, mas é muito pouco provável que saia qualquer coisa disso. Ele foi morto no estacionamento com um tiro, estacionamento perto do apartamento dele, e o carro onde estava o agente foi incendiado. Então, provavelmente, para não deixar nenhuma prova de quem quer que seja que foi lá que fez o assassinato, né, o cara deve estar longe a essa altura já. Enfim, uma pena isso, mas meio que foi imprudência do cara mesmo ter saído da Ucrânia e ter dado mole de entrar em contato com gente na Rússia, né? O Putin expulsou o general Surovikin da Roscosmos, né? O Surovikin, depois que ele meio que participou daquele golpe do Prigozhin, lá em junho do ano passado, ele tinha sido tirado do comando, foi colocado em outros lugares e coisa e tal, chegou a ser preso, depois foi para Roscosmos, agora saiu da Roscosmos, acho que não vai ter muito sucesso na vida profissional dele depois disso não, né? Bom, a questão do corpo do Navalny, né? As autoridades russas disseram à família do Navalny que eles vão ter que manter o corpo dele foi encontrado, mas que eles vão ter que manter por um período prolongado de tempo para investigar a morte dele. Ou seja, para ter certeza que já tiraram todo o traço de veneno, né, acabar de todos os hematomas sejam devidamente cobertos para não dar nenhuma suspeita, né? Ou seja, está na cara o que eles estão fazendo ali, né? Ou seja, isso daqui é o vídeo das autoridades transportando o corpo do Navalny e a família dele ainda não tem acesso a isso, né? Segundo eles estão dizendo, o corpo dele não será entregue à mãe dele pelo menos por 14 dias, enquanto exame toxicológico seria feito, né? Mas é lógico que esse exame a gente sabe que vai dar negativo porque eles não querem, né? Enfim. Outra coisa, os prisioneiros estão dizendo que teve uma comoção misteriosa lá na prisão polar IK-3, né, que é a prisão onde estava o Navalny, né? De repente, em um determinado dia, teve uma busca, né, mas uma busca que normalmente acontece apenas em feriados, quando os guardas estão com pressa para sair, ir embora e coisa e tal. E ontem não era um feriado, né? Eles nos trancaram nas celas, proibiram qualquer movimento entre as barracas e aumentaram a segurança. Nós ouvimos um monte de carro entrando na prisão tarde da noite, mas não podíamos ver nada porque nossas celas estavam fechadas, né? Os guardas conduziram uma busca profunda entre os prisioneiros, tiraram celulares, depois um monte de coisa, fones, cartas, até aquecedores, que antes eles davam isso é proibido na cadeia, mas eles meio que deixavam, né? Os guardas não se importavam tanto.
Agora, segundo eles disseram, é que teria uma inspeção chegando. Agora, o que acontece? Normalmente, tanto os prisioneiros quanto a administração sabem dessas inspeções que acontecem e com um mês antes, né, um mês antes da inspeção acontecer. E a gente se prepara para ela porque nem os guardas, nem os prisioneiros querem que os inspetores encontrem qualquer coisa. Então nós estávamos esperando uma inspeção, não estávamos esperando uma inspeção assim do nada. Alguma coisa deve ter acontecido, né? E, ou seja, foi justamente a morte do Navalny, foi o que aconteceu. A cela de punição na área que o Navalny estava colocado é um pouco para o lado das barracas, né, do local onde eles ficam, mas nós teríamos visto se uma ambulância tivesse chegado lá. Não teve nenhuma ambulância na colônia da manhã. Apenas apareceu mais tarde, depois que a notícia da morte do Navalny já era conhecida. Então a gente imagina que ele morreu muito antes de ser avisado oficialmente da morte dele, né? Ou seja, está na cara isso. Ele morreu provavelmente à noite, durante a sessão de tortura. Eles falaram que ele morreu na manhã do dia seguinte, passando mal enquanto caminhava, né? Obviamente que ele morreu numa sessão de tortura na noite ali, né? Na tarde, vários carros foram na administração, coisa e tal. Enfim, eles falam isso daqui, estariam coordenando as histórias para quando os inspetores chegassem, né? Então, a grande informação aqui o Navalny provavelmente morreu muito antes do horário que eles divulgaram a morte dele, né? Bom, uma coisa muito triste está acontecendo na fronteira com a Polônia. Caminhões que estão parados com equipamento militar, coisas que a Ucrânia está precisando aqui, equipamento militar aqui na fronteira com a Ucrânia e não conseguem entrar. Essas fotos aqui são de caminhões que eram supostamente para ir para a linha de frente rapidamente e no final você percebe que estão barrados ali na fronteira, né? Muito triste isso. Voltaram todos os bloqueios poloneses nesse momento, ou seja, a impressão que dá para quem está de fora é que realmente os russos estão regando dinheiro nesse movimento dos caminhoneiros poloneses lá para tentar impedir esse avanço lá para a Ucrânia das cargas, né? Os russos estão querendo fazer uma grande ofensiva agora, avançar alguma coisa e tal. Eu não sei se vão conseguir, mas que estão conseguindo prejudicar a Ucrânia muito, esses movimentos estão. Está mostrando realmente uma certa fraqueza a Polônia. E não é só na questão dos caminhões, não. Por quê? A maior parte da ajuda militar para a Ucrânia vai de trem. E os agricultores lá da Polônia bloquearam as linhas de trem, derramando grãos ali na região, né? Muito triste isso daqui. Está na cara que esses movimentos aí têm apoio dos russos. Por que eles não protestam na fronteira com a Alemanha, por exemplo? Protestam na fronteira com a Ucrânia. Né? É justamente porque tem posição russa e tem interesse russo nessa história. Né? Muito triste isso. Eu espero que o governo polonês tome uma providência rapidamente para resolver isso daí. Né? Bom, a Rússia prendeu uma mulher de Los Angeles que supostamente estava ajudando a Ucrânia, né? Essa pessoa estava lá na Rússia, estaria ajudando a Ucrânia, passando informações sobre posições de tropas russas e coisa e tal. A gente não sabe até que ponto isso é verdade, ou se isso daí é só os russos querendo ter mais prisioneiros de guerra para trocar com os americanos, né? Os russos adoram fazer esse tipo de coisa. Está se falando um monte de coisa de ajuda para a Ucrânia, né? Então é uma boa notícia, isso voltou a se falar de ajuda para a Ucrânia, tomara que essa ajuda chegue logo. A Bulgária atrasou um pouco a entrega de 100 BTRs para a Ucrânia, porque quer que a OTAN cubra os custos de transporte, né? 100 BTRs é uma quantidade muito grande, transportar isso até a Ucrânia realmente tem um custo, né? Mas eu espero que isso seja resolvido rapidamente para a Ucrânia receber esses veículos blindados o mais rápido possível. O governo da Alemanha está preparando um plano para transferir sistemas de longo alcance para a Ucrânia. Eles não falaram especificamente no Taurus, mas mais munição, veículos e armas para a Ucrânia, e eles querem aprovar essa proposta essa semana, né? Mas aquele negócio, sistemas de longo alcance, no caso da Alemanha, muito provavelmente significa o Taurus. Vamos torcer para a gente ter acesso a isso em breve, né? E também saiu uma reportagem na NBC dizendo que se o Congresso passar a ajuda para a Ucrânia, o exército americano já tem vários ataques com alcance de 300 quilômetros prontos que podem ser enviados imediatamente. Eles só precisam da aprovação disso daí. Agora, o que o Colby Badwar,
tá lembrando aqui é que eles ainda têm 4 bilhões de autorização do pacote anterior, então eles poderiam usar isso para mandar esses ataques para a Ucrânia amanhã, né? Tomara que façam alguma coisa assim. Mais do que isso, eu já falei para vocês, o pacote que foi aprovado de ajuda às Forças Armadas Americanas foi muito grande. Com isso, as Forças Armadas Americanas estão com excesso de coisa velha, né? O ATACMS para eles é velho. Eles já estão com o PRISM, que é o sistema mais novo, o herdeiro do ATACMS. Eles querem jogar os ATACMS fora para usar o PRISM. Manda os ATACMS para a Ucrânia, bota lá como excesso de material. O presidente pode fazer isso sozinho, né? Bom, o Andrew Perpita fala aqui que se os Estados Unidos vai entregar ATACMS para a Ucrânia, eles deveriam também dar autorização para atacar campos aéreos russos dentro da Rússia. Seria lindo ver a Ucrânia simplesmente inundando esses campos aéreos russos ali, destruindo a aviação russa completamente. Seria realmente uma diferença fundamental nessa guerra, né? O Canadá vai transferir 800 drones de multipropósito para a Ucrânia. Esse daqui é um deles, mas não são todos desses aqui, tá? Alguns são, mas não todos. De qualquer forma, um monte de drones para a Ucrânia de vários tipos. Excelente notícia lá do Canadá. E, finalmente, a Suécia aprovou o maior pacote de ajuda para a Ucrânia da Suécia nessa guerra, né? Vai incluir munição de artilharia, muito necessário para a Ucrânia, sistemas de defesa antiaérea, mísseis antitanque, granadas de mão, lançadores de granadas, suprimentos médicos e, inclusive, o veículo blindado CV-90, que é um veículo de apoio à infantaria. Enfim, e também barcos de combate, 10 barcos de combate do tipo CB-90 e outros tipos de barcos também. Ou seja, muita coisa interessante aqui nesse pacote da Suécia, né? Vamos torcer para chegar logo, a Ucrânia está precisando. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.